Diga, Deus é bom e o diabo não presta. Opa. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como foi o seu dia? Pastora Demir falou, você está bem? Eu falei, não estou bem não. Falei, como assim? Eu falei, porque eu estou ótimo. Ana, você vai ficar sentadinha aí, né? Hoje eu vou deixar você aí. Você vai ficar sempre aí agora. Ô, Nivaldo, vem para cá. Você e a Mari. Agora nós estamos trabalhando forte. Diga, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você vem para cá, minha filha. Sente aqui. Você está com ela? Tá? Então vem para frente também. Amém. Isso. Estou promovendo agora vocês. Obrigada. Isso aqui é a parceira da academia. Vejo ela lá de vez em quando. Não, você. Ela falou porque eu vou de vez em quando, ela vai sempre. E a pastora Herta eu vejo também, de vez em quando. Glória a Deus. Hoje Deus vai te abençoar muito. Mas muito. Nós teremos um mês de setembro, um mês muito intenso. Vai ser o mês da inauguração. O carpete, eu estou impressionado porque só o carpete que vai ser colocado lá naquela galeria pesa mais de 1 tonelada. Uau! Vai aguentar tanto peso? E as cadeiras, as poltronas, 2 carretas de poltrona com as cadeiras. Imagina, 2 carretas. Eu pensei que um caminhão era suficiente. São 2 carretas. E já estarão chegando. E a gente vai inaugurar em setembro. Amém? Amém? Mesmo que as obras estejam na frente da igreja. Porque se a gente for esperar concluir as obras, aí é 2021. É o que estão prevendo, mas a gente está profetizando para que seja antes. Amém. Você crê? Amém. Mas nós teremos, um início de mês bem intenso. Eu quero despertar você para estar conosco em todos os nossos compromissos. Tem uma imagem aqui do pastor Johnny, ele não é tão bonito como eu. Uau! Já disseram aqui, não é mesmo. Mas ele é um homem de Deus. Restaurando 7 montes. Restaurando 7 montes. Nós já ministramos muito este tema. Peter Wagner escreveu a respeito disso. São lugares de domínio. E nós sabemos que a mídia, e ontem o Bolsonaro deu um corno, Bonner. Fala, posso ser Bolsonaro? Eu sou eu. Depois eu falo o que eu sou. O que eu sou. Ai, ai. Mas ele fala a respeito de conquista dos lugares altos, que nós já temos ensinado a igreja, e Deus já tem nos colocado nos lugares altos, lugares de domínio, lugares de governo, na cultura, na mídia, na educação. Louvamos a Deus porque Deus tem levantado pessoas que têm um compromisso com Ele, e esses lugares estão sendo tomados. E uma das áreas de mais influência é a área política. E quando nós falamos deste tema, muitas pessoas, elas ficam como que um pouquinho arrepiadas. E porque não tem ainda o discernimento, o entendimento. Alguém chegou para mim e disse, você é o cara para ser o deputado federal. E eu me benzi e disse, está amarrado. Porque eu não sou o cara para ser deputado federal. Eu estou acima disso. Já fui eleito para ser mais que isso. Amém? Amém? Então vou diminuir um pouquinho? Não. Mas tem pessoas que foram vocacionadas para estarem lá. Então a gente precisa ter sabedoria para estabelecê-las lá. E no tempo certo, você vai saber o que eu penso, o que eu acho. Os meus pastores já sabem, porque eu já passei uma carta apostólica para eles. Você recebeu, Miro? Você viu? Você leu? Não? Você recebeu, Breno? Com certeza. Você leu? Pastora Neuzete, a senhora leu ou não? Ainda não, né? Lógico, o marido não leu, a mulher não leu ainda, né? Não, tranquilo. Pastor Miro estava na atividade profissional, e na atividade profissional ele não vê nem o WhatsApp. Tá certinho, nem e-mail.
Está trabalhando, igual na igreja. Você sabia que tem gente na igreja passando WhatsApp, lendo mensagem? Tem que ter foco. Mas passei uma mensagem a eles. Mas vocês vão receber informações e instruções. Mas eu quero despertar você para estar conosco nas nossas reuniões que acontecerão. Domingo, nós temos 3 cultos. Quem vem aqui no culto das 10? 17 horas. 19 horas. Ele estará conosco às 17 e às 19 horas. Mas para você que vem no culto das 10, ele vai estar também na segunda-feira. Serão 2 dias. Então você que vem às 10, você vem à segunda. Você que vem às 17, 19, vem segunda também. Porque vai ser dose dupla. Amém? Amém. Então nós estaremos aqui no domingo às 17 e também na segunda-feira às 19h30 e também no domingo às 19 horas. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Pode acender tudo, tá? Que eu não estou enxergando quase nada para lá. É possível que eles me enxerguem, mas agora ficou melhor. O tema que estamos desenvolvendo é uma série Deus primeiro. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, temos Ele como prioridade, as coisas são ajustadas na nossa jornada, nós podemos ver o agir de Deus, a manifestação de Deus, e somos inundados pela presença dEle, e a presença dEle em nós basta. Amém? Amém. Então estamos desenvolvendo esta série, encerra hoje, depois estaremos iniciando já na próxima semana a série Derrubando Gigantes. Você cheio de Deus. Davi, ele era um homem de pequena estatura, e ele foi colocado diante de Golias, e não foi a estatura que decidiu, foi a presença de Deus na vida dele. Então colocamos Deus em primeiro lugar, estamos cheios de Deus, e os gigantes cairão por terra. Amém? A presença de Deus na vida de Davi derrubou aquele gigante. Davi não tinha estrutura, não tinha força suficiente, não tinha. Pelo prisma natural era impossível ele vencer o gigante, mas a presença dele, porque Davi ele era um adorador, e alguém diz um adorador extravagante, desenvolvia relacionamento com Deus, e Deus se manifestou através dele, ele derrubou aquele gigante. Você cheio da presença de Deus, eu não sei qual é a área da sua vida que você tem se deparado, quais são os gigantes que têm se levantado, mas na nossa jornada, na nossa caminhada, muitos gigantes, eles se manifestam diante de nós, mas todos que se manifestarem, Deus vai nos dar sabedoria, graça, entendimento, discernimento para derrubá-los. Você vai estar cheio da presença de Deus, porque você decidiu desenvolver uma intimidade com Deus, e por esta intimidade, Deus vai se revelar e se manifestar na sua vida e através da sua vida. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, já acharam aí? Eu estou achando então. Tiraram Hebreus da minha Bíblia? Vamos lá. Versículo 1, Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador do que os buscam. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, te agradecemos, te bendizemos pelo teu cuidado, te louvamos por esta noite, que o teu Espírito tenha liberdade para se mover neste lugar, que grilhões e cadeias e fortalezas sejam quebradas e que o teu nome seja engrandecido. Te bendizemos, ó Pai, em o nome de Jesus, diga amém, amém, amém. O tema dessa ministração é: nada agrada mais a Deus do que ser acreditado. Nada agrada mais a Deus do que ser acreditado. Mark Murdock, ele disse o contrário: nada entristece, na verdade diz assim, nada entristece mais a Deus do que não ser acreditado. Ter dúvidas. E se nós não atentarmos, dúvidas inundam o nosso coração, e a nossa dúvida entristece o coração de Deus. Nada entristece mais a Deus do que ser duvidado, e nada alegra mais o coração de Deus do que ser acreditado. Quantos tem carro aqui? A maioria. O seu carro, ele não funciona porque você necessita dele. O seu carro, ele funciona porque as coisas estão em ordem com ele e porque ele tem combustível. Sim ou não? Um carro, ele não funciona porque a gente tem necessidade. Ele pode estar na garagem, pode ser um carro zero, mas se ele não tiver combustível, ele não funciona. Assim somos nós. O que nos faz operar e ver a glória de Deus se manifestar é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que faz com que Deus se manifeste em nós e através de nós não são as nossas necessidades. Isso precisa ficar claro dentro de você. Deus não se move na sua direção pela sua necessidade, pela sua carência. Deus não se move na sua direção pelo seu sofrimento. Deus se move, vem na sua direção e você atrai a glória de Deus, a manifestação de Deus pela sua expressão de fé. Você pode entender isso? Querido, se fosse por necessidade, o mundo, os problemas do mundo já tinham sido solucionados. O problema daquela mãe que tem o filho nas drogas, cativo, aprisionado, que ela chora, passa a noite em claro, já tinha sido resolvido. O coração da esposa entristecido porque o marido não volta para casa e ela chora a noite toda, o problema dela também já tinha sido resolvido. Não é a nossa tristeza, ou a nossa angústia, ou as nossas necessidades que atrai a manifestação de Deus. O que atrai a manifestação de Deus nas nossas vidas é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos fazendo a nossa declaração que Deus, ele é exclusivo, ele é o primeiro. E portanto nós precisamos aprender a ativar a nossa fé, desenvolvermos a nossa fé e vivermos por fé e não por vista. A maioria de nós nos movemos por vista. Somos neutralizados na nossa jornada, na nossa vontade de vencer, por causa dos nossos sentimentos. Pedro, ele recebeu uma palavra do mestre e ele começou a caminhar por sobre as águas. E ele caminhou por sobre as águas até que ele começou a tentar observar o vento e as ondas. E ele começou a naufragar. Hoje é uma noite para sermos ativados na nossa fé. Atrairmos o olhar de Deus sobre nós. Ordenarmos milagres. E milagres se manifestarem neste lugar. Quantos precisam de uma intervenção divina? Todos nós, em alguma área, precisamos de milagres. Uns na área de finanças precisam de uma intervenção. Outros na área de relacionamento, na área de família, na área de libertação, de cura. Causas. São tantas as necessidades, mas Deus não se move por necessidades. E Ele não responde necessidades, Ele responde fé. E aí você me pergunta: apóstolo, como eu posso desenvolver a minha fé?
A Bíblia tem a resposta. Diga, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Diga, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que você ouve desperta a sua fé, ou gera dúvidas no seu coração. Como é importante nós selecionarmos o que nós estamos ouvindo. Não podemos inclinar os nossos ouvidos para ouvirmos qualquer coisa, qualquer pessoa. Que você incline os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai ser desenvolvida através da prática da palavra, e você vai começar a ver os milagres de Deus se manifestando na sua vida e na sua direção. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, o versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza. E quando você vai para o dicionário, e você lê o dicionário falando a respeito da fé, essa é a definição bíblica, mas está alinhado com a definição bíblica, é a convicção da existência de algo. Credulidade, conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. É um conjunto daquilo que você acredita. Nós acreditamos em Deus não por uma comprovação científica, mas por causa da nossa fé. Nós não precisamos de uma comprovação científica, uma comprovação da ciência que Deus existe. Nós não precisamos da comprovação da ciência para acreditar que Deus criou o mundo. Absolutamente não. Darwin, ele veio e desenvolveu a teoria, é uma teoria, a teoria da evolução. Mas nós somos criacionistas, nós cremos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Fé. Nós cremos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Observe comigo o versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé nós entendemos, nós compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que aquilo que é visível veio do invisível. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E conforme Deus foi falando, as coisas foram acontecendo. Nós cremos que todas as coisas foram criadas pela palavra e são sustentadas pela palavra, e a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Você pode entender isso? Isso é fé. Então, você que crê nisso, já existe fé dentro de você. Cada um de nós temos uma porção de fé. Existem vários tipos de fé. Existe uma fé natural. Você saiu da sua casa e você veio para a igreja, você veio na convicção que chegaria aqui. Isso é fé. Você sai para o seu trabalho, é um nível de fé. Você vai desenvolver a sua atividade profissional, você acredita naquilo, é um nível de fé. Mas existe uma fé que opera milagres, uma fé que manifesta a cura, uma fé que faz com que os montes sejam transportados. E Deus quer que você desenvolva esta fé, e você viva pela fé, e você viva uma vida plena, uma vida abundante. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós não precisamos de evidências científicas para acreditarmos na palavra de Deus. Muitos milagres nós temos visto Deus fazendo em nosso meio. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, mulheres estéreis gerando filhos. Porque nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na palavra de Deus. A sua fé pode ser desenvolvida e vai ser desenvolvida, e você vai viver acima daquilo que é circunstancial. Amém? Queridos, eu já passei por tudo que você possa imaginar, como você também já passou. Quantos aqui já passaram por guerra, assim, guerra mesmo, você olha, é o fim.
Faça assim. Todos nós. Mas você está aqui. Deus continua com você. E vai continuar com você. E a sua fé vai sendo ativada mais e mais. E você vai caminhar por sobre as águas sempre. E quando você vai naufragando, quer aplaudir? Pode aplaudir o Senhor. Quando você for naufragando, você vai clamar e Jesus vai estender a mão e trazer você de volta. Eu já passei por situações que eu pensava que não teria volta, mas Deus me trouxe de volta. E Ele me trouxe de volta, Ele vai trazer você de volta também. Amém? Diga fé. É o firme fundamento. Observe comigo o versículo 7. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Preste atenção nisso. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que não se viam. E sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Até então não havia nenhuma evidência de possibilidade de chuva. Mas Deus falou, Ele acreditou, Ele construiu uma arca. Noé não precisou de uma evidência. Noé nunca tinha visto, contemplado com seus olhos um rio transbordar. Tudo era perfeito até então. E até então não chovia sobre a terra. Um vapor subia e regrava a terra. Mas Deus disse, olha, virá um dilúvio. Ele foi divinamente avisado por Deus. E ele acreditou. Ele acreditou. E ele executou a palavra. Quem acredita, executa a palavra. Vive a palavra, obedece a palavra. Ele obedeceu a palavra. E ele trouxe livramento sobre toda a sua casa, toda a sua família. E os animais foram guardados e protegidos naquela arca. Não havia nenhuma evidência, nenhuma possibilidade. Não havia nenhum instrumento naqueles dias que indicasse, olha, em determinado tempo vai haver chuva. Outro dia, recebi uma mensagem, é possível que você tenha recebido, de uma tempestade que se aproximava do Mato Grosso do Sul, já estava passando por Capitambado e chegando em Ponta Porã, e telhados arrancados, vai chegar em Campo Grande, graças a Deus não chegou. Mas tem hoje os meios, e as pessoas se protegem. Não tinha nenhum sistema que podia detectar se isso aconteceria ou não. Simplesmente Noé acreditou. Não tenha dúvida alguma da veracidade da palavra de Deus, do que Ele é capaz de fazer. Deus é bom. Deus, Ele é perfeito. O seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. E fomos alcançados por esta graça. Jamais tenha dúvida do amor de Deus, da fidelidade de Deus e da capacidade de Deus em realizar milagres. Mas e se a gente orar, crer no milagre e o milagre não se manifestar? Deus continua sendo Deus. Eu continuo acreditando que Ele pode fazer milagres. Tem gente que tem unção assim para ir no hospital, orar pelo enfermo, 3 minutos depois dele morrer. É extrema unção. Mas continua acreditando em milagres. Quando você souber assim, que tiver alguém mal mesmo no hospital, assim, já lá, manda o Clodoilson orar, ele dá extrema unção e a pessoa já vai. Estou brincando. Ele é um homem de fé. Já orou, muitas pessoas foram curadas. Estou brincando com ele. Mas de vez em quando ele faz isso. É sério. Outro dia. Ele teve uma experiência assim com a própria mãe, mas é algo que prendia. E ele foi, orou e liberou, e Deus levou. Quer mandar alguém? Para a glória? Abraão. Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagina isso. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. E ele permaneceu no lugar onde ele estava? Não, diga, ele partiu. Partiu. Ele não tinha um GPS para indicar o lugar.
Na verdade, Deus nem disse o lugar. Deus simplesmente disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Olha isso. Abraão creu. Abraão, ele foi provado. Deus disse: farei de ti uma grande nação. Sara era estéril. Mas o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele faz da mulher estéril mãe de filhos. Não tem dificuldade nenhuma. Ele creu, mas ele foi provado na jornada. Ele foi provado na caminhada. Deus o colocou à prova. Queridos, nós estamos servindo a Deus. Não nos deixa imunes às provas. Dá para você entender? Não nos deixa imunes às provas. Essa semana eu ganhei um livro do fundador da Rinondê, e eu comecei a ler o livro, ganhei domingo. Ele estava, já de introdução, falando por quantos desertos ele passou. Dentro do seu chamado para o empreendedorismo, o quanto ele quebrou. Mas tinha um sonho dentro dele. E ele acreditava em Deus, que Deus era com ele. Uma história de superação, não é simplesmente superação. Vemos, ele tem um testemunho mesmo da presença de Deus e os feitos de Deus, e ele reconhece isso. Então não existe história de pessoas que não tenham passado por desertos, lugares áridos, para chegar nos lugares altos. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele partiu. Deus não colocou ele numa cápsula e transportou ele para a terra prometida, a terra de Canaã. Não existe cápsula. Não existe cápsula. Você foi chamado por Deus. Há promessas de Deus sobre a sua vida, promessas de bênção mesmo, começando por salvação, por libertação, por cura. Nós, como igreja, acreditamos na prosperidade bíblica, porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo, do seu servo. Deus fez de Abraão um homem rico, um homem abençoado para abençoar as nações, mas cremos também que a prosperidade de Deus na nossa vida tem um propósito: abençoar as nações da terra. Não é para nossa ostentação, é simplesmente o nosso deleite. É para compartilharmos com as pessoas e podemos compartilhar com elas com a proclamação do Evangelho. Diga: Abraão foi provado. Abraão foi aprovado. Agora vamos para Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Romanos 4, 17. Observe esse texto. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Aqui é uma chave para você. Preste atenção. Uma chave. Deus, Ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Sabe por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Para que ele fosse mudar a sua confissão. Nós precisamos mudar a nossa confissão. Muitas vezes os dias são maus. Dias de guerras, dias de lutas, dias de batalhas, muitas vezes de perdas. Mas a nossa confissão tem que estar sempre alinhada com a palavra de Deus. Não faça a confissão dos seus problemas, faça a confissão da palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito daquilo. O que a Bíblia diz a respeito da sua casa, a respeito da sua família? O que a Bíblia diz a respeito da sua saúde? A Bíblia diz em Isaías 53 que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Portanto, essa deve ser a sua confissão. Nós fazemos uma confissão de futuro. Traga o seu futuro para o presente. Você já é, você não será. Amém? Você já tem, você não terá. Diga para o seu irmão: já é, meu irmão.
Amém? Dá um tapinha assim nele. Diga, já é. Não vai ser, já é. Amém? Amém. Olha só, essa é a linguagem. Deus vivifica os mortos. E Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E a Bíblia fala que a nossa fé, ela tem uma voz, ela tem uma expressão. Diz, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Então a fé tem uma voz. Diga comigo, a fé tem uma voz. Cri, por isso falei. Observe o 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou o pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, ele se tornou o pai de uma grande nação. Versículo 19. Dá para projetar aqui? Isto. É que estamos com um problema na internet. E não enfraquecendo na fé, lê para mim, por favor. Não enfraquecendo na fé, não atentou para seu próprio corpo. Olha só, presta atenção aqui. Nós estamos falando de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo, e não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Pelo prisma natural, era impossível, já não tinha mais como gerar filhos. A fé nos leva a ver acima daquilo que é circunstancial. Fala, apóstolo, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. É um exercício. Se você entrar nessa dimensão, você vai romper com os limites. Você vai se superar, e você vai superar os problemas e as dificuldades, e você vai viver a promessa. Ele não atentou para o próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Naquele tempo não tinha Viagra, meu irmão. Nós vamos, daqui uns dias, termos uma palestra sobre sexualidade masculina. Vamos ajudar os irmãozinhos. As irmãzinhas digam, glória a Deus. Ele não atentou, diga, ele não atentou. Diga, não atentou. Isso é fé. Muitos de nós tínhamos motivos para estarmos em casa. Muitos de nós tínhamos motivos para estarmos debaixo de uma coberta. Se atentarmos para o volume de problema que se manifesta diante de nós, nós ficamos receosos, temerosos, e muitos de nós nem saímos de casa. Mas nós somos chamados por Deus para andarmos por fé e não por vista. E nada agrada mais a Deus do que a nossa fé. Amém. Quantos querem agradar a Deus? Amém. Então, diga, é postura. Você vai, meu irmão, é postura mesmo. Você vai se levantar. Não é um espírito de soberba, de arrogância, prepotência, de altivez, não é nada disso. Mas é posicionamento. Eu já passei por guerras que vocês não podem imaginar. De ministrar a palavra e muitas vezes sair do altar e ir para o gabinete tomado na minha alma por sentimentos terríveis, de angústia. Mas Deus era comigo, continuou comigo, e é comigo e continua comigo. Amém. É tremendo. Hoje eu recebi um convite para fazer um casamento. E recebi, foi impressionante, porque eu nunca recebi um convite desta forma. E quem ainda não é casado aqui? Se você for casar, convide os meus pastores para fazer o seu casamento, tá? Eu não sou muito chegado em fazer casamento, mas lógico, o meu ofício sacerdotal exige isso de mim. E eu recebi um convite muito especial, e nesse convitinho estava, apóstolo, nós queremos que você, apóstolo, faça o nosso casamento, porque temos visto a glória de Deus, a presença de Deus,
na sua casa, na sua família. São pessoas que estão dentro da minha casa, próximos a nós, vendo como nós vivemos. Mas eu sei o que eu já passei também no meu casamento. Então, por isso eu posso falar o que Deus pode fazer no seu casamento. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E isso agrada a Deus. Isso alegra o coração de Deus. E a Bíblia diz, vamos para o 20. Que Abraão ele foi fortalecido na fé. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Fazendo o quê? Reclamando? Murmurando? Ele foi fortificado na sua fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Você já viu aquela música da Cassiane? Vou passando pela... É dela? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não? De quem que é? Eu estou testando vocês, olha só. Isso é do Lázaro. Olha a música do Lázaro. O cara ressuscitou o quarto dia. Tem que escrever uma música dessa mesmo, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Hã? O que é, Ana? Tá igual ela, não sabe nada. Eu sou parente da Ana. A gente não sabe nada dessas coisas. Vou passando pela prova. É fácil? Não, mas é a chamada. Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Diga, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Você vai sair deste lugar fortalecido na sua fé, dando glória a Deus. Está passando pela prova, vai dando glória a Deus. Tem muito dinheiro na conta, dá glória a Deus. Está com pouco dinheiro na conta, dá glória a Deus. Amém? O vento bateu lá na sua porta, glória a Deus. Daí você vai identificar o vento. Se for do Satanás, você fala, está amarrado, no nome de Jesus, manda embora. E vai cessar esse vento. Amém? Amém? Porque você sabia que tem dois tipos de vento. Um vento que Deus manda, Deus ordena. A Bíblia diz que Deus faz dos seus anjos mensageiros. E dos ventos os seus mensageiros. Deus faz dos ventos os seus mensageiros. O vento que soprou sobre o barco onde estava Jonas, quem mandou foi Deus. Para que ele fosse processado em arrependimento e voltasse para o propósito. Para viver o propósito para o qual ele tinha sido chamado. Mas aquele vento que soprou sobre o barco onde Jesus estava, quando ele dizia, passemos para outra margem, ele ia cumprir uma missão lá na terra dos Gadarenos, e ali havia pessoas, uma pessoa ou duas, dependendo do texto que você lê, que precisava da intervenção de Deus através de Jesus Cristo. Aquele vento que soprou foi proveniente do inferno, demônios, legiões. Esse vento Jesus repreendeu e ele cessou. Então, se existe um vento que vem das trevas contra a sua vida, nós vamos orar e vai cessar hoje. Você crê? Agora, o vento que Deus sopra, que Deus manda, ele só para quando somos processados em arrependimento e voltamos para o propósito. Mas como todos aqui estão no propósito, se esse vento está sobre a sua vida, nós vamos repreender e ele vai cessar. Amém? Amém. Diga, sem fé, é impossível agradar a Deus. O texto fala a respeito de Noé, o texto fala a respeito de Abraão, e o texto fala a respeito de Moisés, e muitos outros. E eu destaco esses três. A Bíblia diz que Moisés, na verdade, ele nasceu no Egito. Ele é filho de uma mulher hebreia, mas ele nasce no Egito. Depois ele foi adotado pela filha de Faraó. E ele morou no palácio por 40 anos. E ele viu que era morar num palácio. Mas um dia ele fez uma escolha. Ele renunciou a viver no palácio, antes escolhendo ser maltratado com o povo de Deus. Olha que escolha terrível. Parece uma escolha equivocada, mas ele fez a escolha certa. Deus depois o chama para uma missão. E ele vai ser aquele que vai tirar o povo da escravidão e transportá-los pelo deserto até chegar nos portais da terra prometida. Moisés, ele não entrou na terra. Ele viu a terra.
ele não entrou na terra porque ele estava um pouquinho nervoso, irritado, e Deus disse, fala a rocha. E a rocha brotava água. E ele estava tão irritado com o povo, que ele feriu a rocha. Aquela rocha representa Cristo. E a rocha brotava água. E Deus disse, porque você fez isso, você não vai entrar na terra. Uau, que terrível. Mas ele contemplou a terra, ele viu a terra. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Fez uma escolha, renunciar o gozo do pecado. O pecado tem gozo? Tem. Porque ele se droga, assim, a droga é uma droga, né? Eu nunca usei droga. Se alguém me mostrar, apresentar uma droga, eu quase não consigo reconhecer. Mas se a droga fosse ruim mesmo, não desse uma sensação agradável, ninguém, na verdade, usaria droga. Ela tira a pessoa do estado normal e coloca no outro estágio. Essas são escolhas de fuga. Nós não precisamos disso, nós não necessitamos disso. A presença do Espírito Santo em nós nos faz pessoas plenas, pessoas completas. Hoje é um dia para sermos despertados e ativados na nossa fé, e pela fé ordenarmos os milagres. Sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele recomenda, ele diz, combate o bom combate da fé. Judas, ele escreve poucos versículos, mas no versículo 3, e ele fala para nós batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. João, ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Pedro, ele escreve e ele diz que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Vou encerrar. Quando nós olhamos para a história de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Ele se apartava do mal. Ele oferecia sacrifícios constantemente para que os seus filhos fossem guardados, protegidos. Por acaso, se eles estivessem em pecado, os pecados fossem cobertos. Mas o mal veio sobre a casa de Jó. O mal veio sobre os bens de Jó. E o mal veio sobre a saúde de Jó. Jó, ele perdeu os seus bens. Jó, ele perdeu a sua família. Mas Jó não perdeu a fé. E ele faz uma declaração que é uma das mais lindas. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu... Como que pode? Passando por tudo que ele passou, fazer uma declaração de fé assim. Eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo que tudo seja consumido em mim, eu verei a Deus. Você pode dar um aplauso a ele? Eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O seu Redentor vive. E eu quero profetizar. Hoje é o dia do seu milagre. Amém. Acredite. Amém. Diga para o seu irmão, acredite. Hoje é o dia do seu milagre. Eu estava ouvindo, hoje eu recebi uma mensagem de alguém que foi na célula do Cachopa. E não sei nem se ele sabe disso. Na hora da oração ele colocou algo. E foi a primeira vez que ele foi à célula. Ontem à noite. Foi ontem que achou a célula? Ontem. E hoje pela manhã, ele passou uma mensagem para a pessoa que tinha convidado ele para ir à célula. Eles ontem à noite, na célula, eu fiz um pedido a Deus. Hoje pela manhã, já tinha solucionado. Olha que coisa extraordinária. Pode aplaudir ao Senhor? Deus é assim. Nós, nas nossas concepções religiosas, fazemos... Deus pode fazer. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. A palavra foi liberada e alcançou o seu coração. Você pode receber o seu milagre. Você não precisa ver anjos voando neste lugar.
Você não precisa nada disso, é fé. Acredite, creia. Deus vai abrir portas, Deus vai estabelecer conexões, e Deus vai te prosperar abundantemente. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai sarar, vai inundar o teu coração de gozo e de alegria. Fique em pé. Eu quero orar para que os milagres se manifestem. Que o seu coração seja tomado por fé. Tire os olhos agora daquilo que é circunstancial. Não importa o que as pessoas acham ou pensem. Atente agora para a palavra de Deus. Atente agora para a palavra de Deus. Deus pode curar, sim. Deus pode libertar, sim. Deus pode abrir o mar. Deus pode trazer provisão plena. Ele pode. Diga, Deus pode. Vamos orar, eu quero orar por você. Coloque aquilo que você almeja agora diante de Deus. Na certeza, na convicção. Deus pode sim. Deus pode. Pai Santo, engrandecido seja o teu nome. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Atento, Deus, para o clamor de cada um dos teus filhos que se encontram neste lugar. Atento, Deus, para o clamor. Atento, Deus, para o coração. Oh, Deus, a minha oração é que o Senhor tome a causa de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Pai, nós nos reunimos neste lugar, nós nos movemos em fé, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, e agora nós tomamos posse das promessas. Eu entro nas regiões celestiais, neutralizando, destruindo, aniquilando as obras e os desígnios de Satanás contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Pai, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Cremos na Tua palavra. Cremos na obra redentora de Jesus Cristo. Cremos que Ele levou sobre si as nossas maldições. Toda maldição hereditária que vem passando de pai para filho, seja quebrada agora, no nome de Jesus. Toda reivindicação das trevas, que vem dos antepassados, essas reivindicações sejam quebradas agora, em o nome de Jesus. Que venha a cura apressadamente, que venha a libertação apressadamente, que venha o livramento agora sobre a tua vida. Todo espírito das trevas designado para atormentar a tua alma, cesse agora no nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Pai, que o óleo fresco seja derramado agora sobre a cabeça dos teus filhos, trazendo refrigério. Que venha o refrigério pela presença do Senhor. Todos os teus temores caiam por terra. Que o teu coração seja inundado pela presença do Espírito Santo, que traz segurança, que traz paz. Recebe a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Diga, eu recebo a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Diga, eu me aproprio das promessas, em o nome de Jesus. Diga, eu creio, mesmo sem ver, eu creio, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, não me desviarei, nem para a esquerda, nem para a direita, permanecerei firmado, olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Tome posse, tome posse. Se assente um pouquinho. Acredite, diga para o seu irmão, acredite. Eu quero encerrar com um texto. Nós vamos encerrar com esse texto. Está em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis 7. Vamos encerrar com esse texto. 2 Reis 7. Olha isso. A cidade de Samaria estava cercada
pelo rei da Síria. E por muito tempo ela permanece cercada. As pessoas estavam vivendo dias de uma crise terrível. Para você ter uma noção, eles estavam comendo até cabeça de jumento. Olha o tipo de crise. A Bíblia diz que uma mulher combinou com a outra mulher que um dia elas comeriam o filho de uma, no outro dia comeriam o filho da outra. Estava pior, muito pior do que a Venezuela. Estão se refugiando no Brasil, crise. A gente não imagina o que é isso, mas eles estavam vivendo assim. Mas Deus levantou um profeta. Olha o que o profeta disse. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, essa hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. A inflação estava a 1.000, 2.000, 3.000, de repente vai a 0. Ninguém comprava do que eles iriam comprar com o ciclo de prata. Mas ele está dizendo, amanhã vai acontecer um milagre. É o profeta falando. Agora, veja o versículo 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha só, camarada que aconselhava o rei, disse: mesmo que Deus fizesse janelas no céu, isso não poderia acontecer, não tem como acontecer. O profeta diz: pois você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. A cidade estava fechada, porque os sírios tinham cercado a cidade. A Bíblia diz que 4 leprosos estavam à porta da cidade, porque eles tinham que ficar fora da cidade. Eles estavam famintos. E eles não podiam entrar na cidade, eles disseram: olha, vamos ao acampamento dos sírios, porque se eles nos deixarem viver lá, a gente vai viver. Se eles nos matarem, simplesmente vão morrer, porque já estavam morrendo de fome. E eles foram, quando eles foram ao acampamento dos sírios, a Bíblia diz que os sírios, eles ouviram o ruído de um exército chegando. Olha isso, eram 4 homens. Os sírios, eles ouviram o ruído. Era como um exército que estava chegando. E eles disseram: olha, eles devem ter contratado, feito uma aliança com o Egito. E eles fugiram, deixaram tudo para trás. Tudo. E eles entraram numa tenda, eles comeram, se fartaram, pegaram o ouro, pegaram prata, esconderam, foram em outra, pegaram o ouro, pegaram prata, pegaram comida, esconderam. E eles foram compartilhar com o rei. E quando a cidade soube do que havia acontecido, do que tinha acontecido, eles saíram correndo, e esse camarada estava à porta, e passaram por cima, atropelaram, e ele morreu. Ele viu, mas não desfrutou, por causa da incredulidade. Percebe? Ele não acreditava que aquilo poderia acontecer. Acredite, a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Temos liberado uma palavra, preste atenção. Temos liberado uma palavra, um decreto profético que está na Bíblia, que vai sobrar. Amém. Levítico 26, 10. Projete aqui, para você ver. Tome posse desta verdade. Não ande por vista. Lê esse texto para mim. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. Talvez você diga assim: apóstolo, isso não é possível. Seja conforme a sua fé, mas que a sua declaração seja: eu vou viver isso. Amém? E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha, para dar lugar à nova. Diga comigo: vai sobrar. Você pode acreditar nesta palavra? Vai sobrar. Agora, para encerrar, acredite, Deuteronômio capítulo 28, só vê o versículo para mim. 12. Deuteronômio 28, 12. Deuteronômio capítulo 28, 12. Lê para mim, por favor. O Senhor te abrirá os teus olhos do céu
Olha só, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o quê? O céu. O que ele vai fazer? Para um pouquinho, olha para as suas mãos. É promessa de Deus abençoar toda a obra das tuas mãos. Diga, é promessa. Diga, eu tomo posse. É promessa. Diga, eu tomo posse. E para abençoar algumas das obras, diga, todas as obras das minhas mãos. E o que diz mais lá no final? Você acredita nisso? Vai chegar o dia que você não vai ter apenas o suficiente para viver no nível razoável, mas você vai ter para emprestar a muitas nações. Você vai ser um canal para abençoar toda a sua família. Até aquele cunhado xarope, quando precisar, você vai dizer, vou te ajudar. Amém, Fernandinho? Você acredita nisso mesmo? Diga, eu acredito e eu tomo posse. Vai chegar o dia, na verdade já chegou o dia, não vai chegar, já chegou. Diga, já chegou. Já chegou o dia. Diga assim, está sobrando. Então me empresta a graninha, estou brincando. Deus abençoe o trabalho das tuas mãos, viu? Você trabalha com o quê? Auxiliar de produção. Deus te abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Tudo que você fizer vai prosperar. Amém. Tudo que você fizer vai prosperar. Amém. Faça assim com suas mãos. Pai, nós cremos na palavra. A palavra que cria todas as coisas. Nós nos movemos em fé. Acreditamos em Ti. E que o Teu nome seja engrandecido através dos Teus filhos. Que o Senhor os faça prosperar abundantemente. Abundantemente. Em o nome de Jesus, diga amém. Amém. Nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas primícias. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. A entrega do dízimo é uma expressão de fé. Ninguém pode entregar o dízimo movido na incredulidade. Tem que se mover em fé. E nada mais agrada a Deus do que a nossa fé. A sua primícia é a honra sacerdotal. Sua oferta é uma expressão de generosidade. Que você se mova em fé e venha ao altar consagrando as suas finanças ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça prosperar abundantemente. Que a provisão sobre a sua vida, sobre a sua casa, seja uma provisão plena. No nome de Jesus, diga amém. Amém. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar consagrar as suas finanças ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Tão somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. precisando louve, tá Sofrendo, louve. não Importa, louve. Seu louvor invade o céu. Vem te abrindo. Vai se colocando em pé. Vem te tirando os espinhos.
ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Pra minha De noite e de dia, nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que haja paz e prosperidade. Que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor te proteja e te livre do mal. Em o nome de Jesus eu te abençoo. Pai, que amanhã os teus filhos acordem renovados, fortalecidos, cheios da tua presença, cheios de vigor para a conquista do território. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga amém. Coloque lá na sua agenda, domingo, vem estar conosco, e também na segunda-feira. Um beijo no coração, shalom. Deus vai na frente e abrindo o caminho.